Olá, amigos da hotelaria, bem-vindos à 10ª edição do podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, que nos oferece toda a infraestrutura técnica e humana para fazermos este programa semanalmente. Quero mais uma vez agradecer os nossos apoiadores, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH-AMG, e a 5ESEC Lavanderia do bairro São Pedro. A todos os nossos apoiadores, os nossos agradecimentos por dar a nós as condições de realizar este programa. Hoje nós vamos conversar com uma jovem hoteleira, mas já com uma grande experiência à frente do hotel que ela administra. Num local que é emblemático da cidade de Belo Horizonte, poucas pessoas sabem que Belo Horizonte, até os anos 60, tinha um apelido, o apelido era conhecida nacionalmente, até internacionalmente, como Cidade Jardins, porque a nossa cidade, até os anos 60, realmente primava pela área verde. E depois desse período, Belo Horizonte passou a ser muito conhecida, principalmente essa região de BH, que é a região da Savassi, hoje também considerado o bairro da Savassi. Então, ela vai falar sobre a trajetória empresarial que ela está à frente. Para fazer as honras da casa, como de costume, o meu amigo e parceiro, Martin Van Slius. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Marcos Valério. Muito bom estar com você mais uma vez aqui juntos. E agora, um momento muito especial. Estamos comemorando a 10ª edição do nosso podcast. Foram 10 programas de aproximadamente 1 hora cada, recebendo proeminentes pessoas da hotelaria de Belo Horizonte, gestores hoteleiros, pessoas que tiveram lideranças efetivas no setor, presidente de entidades. Então, são 10 programas que nós já tivemos, dos primeiros 10 de muitos outros que ainda vamos fazer. E hoje estamos aqui com um momento muito especial, recebendo uma convidada, que é a Carolina Drummond, filha de os mais antigos aqui da hotelaria, inclusive eu nem tanto, que estou aqui há pouco mais de 20 anos, mas os mais antigos em Belo Horizonte, todos o conhecem como uma referência, que é o Toninho Lobo Maia, que na verdade se chama Augusto, e eu nunca soube por que ele foi apelidado de Toninho, mas quem vai nos contar isso, vai ser a própria filha que está aqui conosco hoje, que é a Carolina. Carolina está há praticamente 10 anos à frente dos hotéis Savassi e Savassinho, Savassi na Rua Sergipe, Savassinho na Cláudio Manuel, um deles inaugurado em 81, e o Savassinho mais recente, em 97. Ela é formada pela Fundação Dom Cabral, com ênfase em gestão de negócios, advogada de formação pela Milton Campos, referência no direito aqui na nossa capital, e diretora da BIH já pelo 4º mandato agora, em sequência. Então, Carolina está também bastante atuante na defesa associativa, né? Como bem fala o Marcos Valério, a importância do associativismo na defesa e da luta pelas causas de um setor, seja ele qual for. Carolina, muito obrigado. Vamos inicialmente fazer o nosso tradicional brinde. Bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter você conosco. Eu que agradeço o convite. A palavra é sua, por favor. Para mim é uma honra estar aqui, né, passando de espectadora para participante, para a gente poder falar a respeito da hotelaria, entender a hotelaria em Belo Horizonte, Minas Gerais, né, falar da região da Savassi como um todo. Como o Marcos Valério falou, a hotelaria saiu do centro, foi para Savassi e hoje é um foco onde estão excelentes hotéis, né, e os 2 hotéis que eu gerencio hoje estão na região da Savassi, então vai ser um prazer a gente falar sobre isso. Muito bacana, Carolina. Você é uma jovem empreendedora e você tem uma história muito bacana, já contada aqui em alguns trechos por alguns convidados, em específico o Rodrigo Castro, que foi funcionário, se não me engano, recepcionista no Hotel Savassi, inclusive acho que foi até o primeiro emprego dele. Isso. E ele sempre, com muita alegria, ele conta das lembranças que ele tem de você, ainda menina, né, criança, acompanhada dos seus pais, né, sua mãe e o seu pai, já à frente do hotel, você filha única, né, do casal,
de empreendedores do hotel, e você, desde muito jovem, você já viveu hotelaria na sua essência, ou seja, quais as suas recordações, assim, suas reminiscências infantis, juvenis, a respeito dessa sua vivência dentro da hotelaria? Então, meu pai é de uma geração que entendia a empresa, né, assim, pessoa física e pessoa jurídica andavam sempre juntas. Então, meu pai fez do Savassi Hotel a casa dele, viveu a vida inteira os momentos, né, trabalho e lazer lá dentro, então ele me trazia para dentro da hotelaria em todos os momentos. Eu cresci lá dentro, o Rodrigo tem recordações por causa disso, porque todos os finais de semana eu estava lá. E até, assim, em determinados momentos eu assim, tentava fugir um pouco disso, de criar uma vida profissional né, minha particular, que não tivesse a ver com hotelaria, mas acabei sendo engolida. Iniciei, né, no Savassi num momento que era muito próximo da Copa do Mundo, então a hotelaria em BH estava vivendo uma mudança muito grande. Tenho algumas recordações de primeiro, né, assim, BH ter hotéis mais familiares, menores, e de repente as redes entraram. Então, para nós foi um grande desafio reformular a estrutura do hotel, entender como é que a tecnologia seria uma aliada na gestão dos negócios. E pro meu pai me teve com 52 anos, então é uma diferença muito grande de gerações, né? Sim. Então, assim, eu vim muito com o novo, em busca de tecnologia, de novas informações, e meu pai nunca teve celular. Então, assim, nunca mexeu num computador. Até hoje não tem? Não. Olha Então, só, nunca incrível. teve, falou que nunca teria. Então, é um grande desafio para um gestor entender como é que funciona, por exemplo, uma venda em OTA. Sim. Né? Entender como é que você tem um sistema que integra com né, um portal de vendas, que são coisas muito básicas no dia a dia. Para a hotelaria da velha guarda, né, isso é um grande desafio. Então, assim, as minhas recordações são... Minha vida, eu cresci dentro do Savassi Hotel. Né? Eu vi o Savassinho ser inaugurado. Então, o Savassi inaugurado em 81, eu sou de 90. Então, quando eu nasci, o Savassi já estava a todo vapor. E o Savassinho foi em 97, então eu tenho a recordação da inauguração dele. Uma pergunta rápida. Você então acredita, você citou que a chegada das redes e de hotéis mais categorizados em Belo Horizonte serviu como uma espécie de uma forma de puxar um pouco os hotéis mais antigos para uma renovação. Você acha que isso aconteceu de fato na hotelaria? Os hotéis independentes mais antigos foram incentivados a se atualizar de forma mais rápida devido à chegada dessas redes? Com certeza. Na verdade, eu acho que quem não conseguiu se atualizar não conseguiu se manter no mercado. Né? Assim, na verdade, vários desafios foram impostos ao longo dos anos, mas eu acho que um grande, um momento muito marcante para nós foi, de fato, a Copa do Mundo, né? Que, assim, de repente, você teve uma oferta muito grande de hotéis que estavam novíssimos. O Savassi já estava com 30 anos, né? Então, além da tecnologia, entender para quem que a gente estava vendendo, quem que era esse cliente, porque além da tecnologia, você teve uma mudança do perfil do cliente. O cliente hoje, ele busca mais, ele exige mais, ele tem acesso a mais informações. Então, ele entende o que os outros hotéis têm a oferecer. Ele compara, né? Compara. Antigamente, as reservas chegavam via fax. É verdade. Né? Então, assim, você não tinha tanto acesso. Você sabia, você tem um hotel X e Y, mas esse aqui é ok. Hoje em dia, você entra no seu celular, você consegue acessar todas as informações de todos os hotéis naquela região. Na realidade, antes não era a reserva que chegava primeiro, ou via fax, ou via telex, ou via telefone. Chegava o hóspede. Pois não é? Quando você nasceu, e logo depois é o período que eu entro na hotelaria, a nossa oferta hoteleira era aquém da demanda da hotelaria belo-horizontina. Então, era uma zona de conforto muito grande, indiferente das condições do equipamento hoteleiro e da qualidade do serviço prestado por esse hotel. Então, numa situação de mercado de opulência, então fica muito mais fácil você fazer entrega, porque muitas vezes você não tem o hóspede no
passado recente, ele não tinha opções. Hoje nós vivemos um mundo totalmente diferente, não só na hotelaria de Belo Horizonte, mas, enfim, né, como um todo, de uma oferta maior, muitas vezes maior que a demanda média daquele destino. E, além desse aspecto, você foi pontual. O hóspede de hoje, ele é mais bem informado. Ele traz a informação no seu tablet, no seu celular. Então, isso faz com que o universo que nós trabalhamos hoje, você em especial, muito diferente da geração do seu pai. E aí entra, Carol, me permita, eu sempre faço essa pergunta, porque um dos fatores da hotelaria hoje familiar é exatamente o desinteresse dos herdeiros em seguir o empreendimento que ele recebeu, não é? Dos seus pais ou avós, o que for. Então, hoje, nós temos um gap aí do interesse, não só na hotelaria, como outros negócios também, que o filho prefere ter o seu voo próprio, fazer a seu próprio percurso desvinculado das questões da influência familiar. Que momento em que você é picada pelo mosquito azul, em que você fala, não, eu vou seguir na hotelaria, não porque eu sou herdeira, mas eu vou seguir porque essa é uma atividade que me interessa, essa é uma atividade que me encanta e eu vou seguir para ela. Teve esse momento? Teve essa virada? Como é que é? Teve. Na realidade, a gente passou por um momento muito difícil depois da Copa. Foram 2 anos assim que eu me recordo que foram dificílimos, de muitos desafios. Assim, a gente tinha um desafio externo de concorrência muito forte e um desafio interno. De engessamento de equipe, de dificuldade de gestão, né, de sucessão. Então, assim, era muito difícil, inclusive para os próprios colaboradores entenderem a diferença da gestão do meu pai para a minha. Né? E não porque era meu pai ou porque era Carolina, mas porque diferença de gerações mesmo, né? E aí a gente veio com essa dificuldade, né, para mim interna, assim, de entender. Na verdade, coincidiu com o período que eu formei na faculdade, fui fazer a pós-graduação para eu poder abrir minha visão de mundo corporativo. E a partir dali, assim, as dificuldades foram surgindo, a gente fez alterações, tivemos uma equipe boa de consultoria que me ajudou pessoalmente a ver o mercado de outra forma. Entrei na BIH, eu até recordo que a primeira vez que a gente esteve juntos foi para uma reunião com o Calil. Eu acho que ali foi que você... Foi a eu virei primeira minha vez, chave ali, eu acho. Porque... Que você virou a chave, eu estava junto. Isso. A gente fez uma reunião há 3 dias da eleição do primeiro turno, daquela eleição de 2016. Na qual ele foi eleito. E nós tivemos uma reunião lá e eu percebi que ali você se colocou como hoteleira, né? Até porque era vizinha ali do comitê de eleição. Isso mesmo. Eu acho que foi a razão pela qual acho que até eu decidi te chamar, algo assim. E eu acho que foi um momento assim que você viu que você podia ter uma participação. Exato. E eu lembro que na minha primeira eleição da BIH, né, que eu cheguei lá, não conhecia ninguém, era peixe fora d'água completo, mas resolvi ir porque eu precisava te conhecer, eu entendia que o mercado, sabe, eu precisava de entender o mercado. E eu não lembro quem falou isso comigo, mas foi uma frase que ficou na minha cabeça, assim, falou, olha, Carolina, seu pai sempre foi dono de hotel. A gente teve vários donos de hotéis ao longo do tempo, mas o importante é ser hoteleira. Sabe, assim, é diferente, é muito diferente. Então, assim, a partir dali eu resolvi fazer da minha carreira uma carreira de hoteleira e não de dona de hotel. Então, fui expandindo, fui conhecendo as pessoas, entrei na BIH, onde permaneço até hoje, fui entender da tecnologia. E aí, assim, a partir daquele momento que a equipe, sabe, eu consegui entender que a equipe estava caminhando comigo, eu comecei a sentir prazer de trabalhar no hotel. Porque até então parecia que eu estava... sabe, sufocada ali, os problemas chegando, eram muitos problemas, porque a hotelaria é cíclica, né? Sim. Tem uma questão, Carolina, que sempre me suscita muito interesse quando eu converso com pessoas da hotelaria familiar, né? E, em especial nessa questão da sucessão. O seu pai era, obviamente, o líder, né? Era o dono do hotel, como você falou, dono de hotel.
ao qual todos os funcionários eram absolutamente fiéis e certamente funcionários muito antigos, vários deles certamente desde 81, da inauguração, e de repente aparece a filha do dono de hotel, Carolina Drummond, né, há mais ou menos 10 anos atrás, ou você falou da Copa do Mundo, talvez por volta desse período, e fala, bom, a partir de agora é comigo, né? Cheguei, sou filha do proprietário, né? Um fator interessante que eu queria colocar, a boate do hotel, seu pai colocou o nome Carolina, né? Que é uma coisa muito interessante. E aí, duas perguntas. Os funcionários aceitaram bem essa mudança, essa virada de chave? E a segunda coisa, o seu pai conseguiu passar a bola para você, ou ele ainda ficou ali naquele, um pouco comigo, um pouco com ela, eu vou estar por aqui, eu ajudo, e aí tem aquela questão, o funcionário se reporta a ele, isso não é uma questão... É muito difícil. Eu acho que sucessão é um desafio. A sucessão ela tem que ser muito bem trabalhada, né? E a geração do meu pai não enxerga a sucessão de forma prévia. A sucessão na geração do meu pai, ela acontece. Né? É diferente do que eu já enxergo não tem planejamento, hoje. Não existe um planejamento sucessório. Então, assim, isso é complicado para quem está chegando, né? Então, eu entendo que foi acontecendo aos poucos. Toda mudança gera resistência, mas assim, não existia outra opção senão a mudança, porque o mercado ia engolir a gente. Se a gente não mudar, não era uma questão de a Carolina está entrando. A gente precisa de fazer o Savassi Hotel sobreviver às novas demandas. E essa sobrevivência vem com mudanças, né? Se da forma como estava, não estava mais dando resultados, a gente precisa de mudar. Sim. E aí a cara da mudança acabou sendo eu, né? Assim, caiu nas minhas mãos. E essa mudança implica investimentos, né? Implica investimentos. É importante que o hoteleiro e o povo, as pessoas que nos escutam, entendam que você não muda só ali, não, entrou uma pessoa, saiu outra. Não, quando a gente fala de mudança de paradigma na hotelaria, de concorrência, é importante que você entenda que não é só com ideias. Você precisa, de fato, de modernizações, de planejamento financeiro. Nem sempre o caixa está ali disponível, às vezes você precisa recorrer a financiamentos, que existem, né, diga-se de passagem, principalmente quando você tem um ativo tão valorizado como o seu, mas é necessário que realmente um planejamento muito assertivo para você fazer essa virada e falar, o que eu quero fazer? Eu vou vender o meu hotel, a gente vai encerrar por aqui, né, um ativo imobiliário que tem valor de mercado, ou nós vamos de fato continuar na hotelaria, né? Como você agora está inaugurando o Savassinho, que a gente vai falar também dele. Na realidade, Marta e Carolina, nós, antes mesmo de chegar à tecnologia, o que realmente implica na gestão é a transformação comportamental. Não é? Sim. Essa é a primeira coisa. A geração do seu pai, a geração dos primeiros gerentes gerais que eu tive, que Marta teve, enfim, do setor mesmo, da hotelaria já profissionalizada, ela parte daquele princípio que provavelmente alguém já ouviu na vida profissional, que é um ditado que eu tenho pavor dele, mas ele ainda está aí. Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nós viemos de uma estrutura de negócios piramidal, não é? Extremamente hierarquizada, extremamente até militarizada, aonde o cargo falava mais alto do que o conhecimento técnico. Hoje, nós trabalhamos numa realidade totalmente diferente, principalmente a juventude. Ela traz o quê? O conhecimento. Ela traz informação. Então, hoje é preciso que o gestor lide com conhecimento e com embate. Não é? Com embate de ideias e com embate de conhecimento técnico. E isso é a grande diferença de hoje. E é o grande, talvez, o maior problema da maioria da hotelaria familiar. É quando entra esse choque de gerações, que é um choque de conhecimento, é um choque de realidade de negócio, aonde o gestor precisa realmente passar o bastão. Então, quando você fala, e isso é muito bom as pessoas te ouvirem, quando você fala, quando eu me optei em ser hoteleira e não
dona de hotel, eu fui buscar o quê? Eu fui buscar no mercado qualificação, capacitação. Eu fui interagir para saber como isso funciona, além da minha vontade. Que o gestor do passado, ele fazia a vontade dele. Não é? A vontade dele valia do que a vontade do mercado, do cliente. Quantas vezes eu ouvi, ouvir, não é? Pessoa, não, eu vou escolher essa cor aqui, porque essa cor é a cor que eu gosto. Ou esse móvel é o móvel que eu gosto. Ou essa marca é a marca que eu gosto. Sendo que, não, você tem que fazer todas essas opções em cima do mercado que você quer atender, do perfil, do segmento de negócio que você vai atender e de seus clientes. Então, essa mudança e esse convívio com seu pai, não é? Nesse momento, ele, lógico, não estou falando das relações de pai para filha, não é isso, mas a relação diretor-gerente, vamos colocar assim, você como gerente do hotel, ela foi bem conduzida, você teve muita resistência por parte dele, como foi esse processo de concessão? Na verdade, foi de forma muito natural, porque como o Martin falou, eu tô lá desde que eu nasci. Então, assim, desde o início, desde que eu né, comecei a entender um pouco, eu sempre queria ajudar meu pai. Né, até a opção por fazer o direito, num primeiro momento, ela veio porque eu sentia que o jurídico era... O jurídico está presente em tudo, dentro da hotelaria também. Então, seria uma forma que eu até pensei, eu posso ser né, assim, uma consultora do meu pai, algo nesse sentido. Mas né, assim, não foi o que aconteceu, porque, de fato, eu entrei na parte operacional, gostava disso. Então, foi assim, foi acontecendo aos poucos. Mas o meu pai sempre teve uma característica de ser um gestor centralizador. Tudo passava por ele. Né, olhando isso, eu entendi isso extremamente cansativo e problemático. Porque na ausência dele, o negócio não anda. Trava. Né? Então, eu me propus, assim, eu fui conseguindo dividir as funções com ele, ele foi confiando nas minhas decisões, porque né, assim, as coisas foram dando resultado. Então... aos poucos, ele foi entregando, obviamente, sempre existe a resistência, né? Porque realmente não é fácil, inclusive penso, se fosse no meu caso também, eu não sei se eu entregaria com tanta facilidade. Mas eu entendi que era muito importante deixar de ter uma gestão centralizadora para ter pessoas competentes junto comigo. Né? Então, assim, isso demanda tempo, isso demanda dedicação e demanda ter as pessoas certas ao seu lado. Né? Então, assim, hoje eu me sinto bem sucedida porque eu consigo tirar férias e saber que o hotel está caminhando. Né? Obviamente, tem decisões que são minhas, não tem como, mas o dia a dia do hotel funciona muito bem. Então, eu brinco lá que ninguém é insubstituível, só o meu pai. Porque o que meu pai fez, ninguém mais vai fazer. De resto, todo mundo é substituível. Por quê? Porque isso dá possibilidade para a pessoa tirar férias em paz, descansar. Né, assim, ter sua vida, né? Porque, né, assim, eu ainda tive uma licença maternidade nesse meio tempo, então, assim, eu passei a ser mãe também. Então, isso tudo, assim, trabalho com muitas mulheres que são mães. Então, a gente sabe que a gente não pode centralizar nada em uma pessoa só. A gente trabalha como equipe, eu acho que isso foi mais importante. E eu estive, né, alguns dias atrás lá no seu hotel com as suas lideranças, com você, e a gente percebe nitidamente que você tem uma equipe, de fato, de pessoas que estão ali, são seus braços direitos, na operação, no comercial, né? Elas são meu esqueleto total. Assim. Então, a gente percebe que vocês têm uma total sintonia de pensamento, de entendimento. São pessoas que estão há muito tempo na equipe, conhecem os hotéis, os dois, conhecem o seu jeito de liderar, né? Então, a gente percebe é nítido, né? A gente que lida com muitos hotéis, com muitas pessoas, a gente percebe esse bom... momento, né? Essa boa harmonia de gestão que permite que as pessoas tenham esse tempo. Falando um pouquinho do Savassi Hotel, o nome Savassi remete ao bairro Savassi, né? Já dizia o fundador da rede Holiday Inn, muito famoso, já falecido, Cameron Wilson, que existem 3 coisas importantes na hotelaria que são determinantes em um hotel. Quando perguntado quais seriam, ele disse: a terceira mais importante é a localização, a segunda mais importante é a localização,
E a primeira, mais importante, é a localização, para espanto de todos, né? Porque é a única coisa que você não muda. Não tem como mudar. Ou você está bem localizado ou não. Isso pode haver mudanças na geografia, mas uma escolha de uma localização ela é determinante para o sucesso de um hotel. O resto tudo você resolve. Operação, decoração, tudo. Aumenta, diminui, muda espaços, mas você não muda um hotel de lugar. A Savassi é a referência para quem não é de Belo Horizonte, né, como bairro, né, hoje que é um bairro desde 2006. A história da Savassi, contando ela rapidamente, ela vem de 1930, quando dois irmãos da Lombardia italiana, Mantova, né, chegaram a Belo Horizonte com os seus pais e abriram uma padaria na rua Tupinambás, que não é na Savassi. Em 16 de março de 1940, eles mudam a padaria para a então Praça 13 de Maio, que hoje é a Praça Diogo de Vasconcelos, conhecida por nós todos e pelo mundo como Praça da Savassi. A partir disso, essa padaria ela passou a ser um ponto de encontro de jovens que faziam parte de um grupo chamado Turma da Savassi. Não eram muito ordeiros, por assim dizer, era uma turma de jovens despojados, e ali aconteciam encontros, né, de final de semana, de carros, de jovens, de moto, etc. E daí surgiu a nossa tão querida e conhecida Savassi, que passou a absorver compras, lojas, boutiques, e etc. O Marcos Valério pode, como bom belo-horizontino que raiz, pode contar essa história muito melhor do que eu, porque ele frequentou todas essas baladas, né? Então, daí surgiu, meus caros, o que é a nossa Savassi, que dá nome ao Hotel da Carolina, que é o equivalente do Jardins, em São Paulo, do Batel, em Curitiba, Moinho de Vento, em Porto Alegre, da Aldeota, em Fortaleza, e da Asa Sul, em Brasília. Então, eu contei a história do que é a Savassi. Marcos Valério, por favor. São muitas recordações que a minha geração tinha na Savassi, né, o seu ponto de encontro da juventude, enfim, as melhores lojas, boutiques, os melhores barzinhos e por aí foi. Então, vivi aquilo muito intensamente. Isso só para completar especificamente a padaria, depois que a padaria a família encerra, ela se transforma até como um negócio de um dos membros da família, a famosa loja Toulon. Olha só. Né? E depois da loja Toulon passou para, já recentemente, né, alguns anos, com a telefonia, passou para a loja da Oi. É Oi. Tenho quase certeza, porque depois vieram as outras. Sim. E ali ficou durante muito tempo. Então, é realmente uma referência. E a hotelaria foi para Savassi por uma questão muito óbvia. O seu pai, obviamente, integrado àquele movimento que a Belo Horizonte se modernizava, não é? A virada dos anos 60 para os anos 70 é uma explosão, não é, do crescimento populacional de Belo Horizonte, o crescimento territorial, não é, expansão imobiliária, novos bairros, etc. e tal. Então, todo esse grande movimento fez com que a Savassi, o hipercentro, que sempre foi o coração da cidade, a juventude, produtos voltados para a juventude surgem primeiro na Savassi. Não é? E isso fez com que a hotelaria ela é uma montanha, ela segue tendências, aonde tem potencial é onde a hotelaria vai se instalar. Mas primeiro chega outras atividades econômicas. Isso. Então chegou primeiro o comércio, não é? Os serviços, e aí sim o seu pai, obviamente, como um bom visionário, a região apropriada para ele fazer um investimento, e também aonde tinha espaços ainda para crescer, uma vez que o hipercentro de Belo Horizonte já estava praticamente todo ocupado. Então, é uma região emblemática que faz parte não só da história de Belo Horizonte, né, a partir dos anos 60 para cá, mas também da história da hotelaria, não é? Porque a hotelaria ali dá o seu segundo ocupação territorial, saindo do centro e indo para lá. Enfim, essa breve história da região. A curiosidade, nós tínhamos o centro de gravidade, como o Marcos Valério muito brilhantemente colocou no último podcast,
O centro de gravidade da hotelaria era o centro de Belo Horizonte, notoriamente, com vários hotéis que, inclusive, existem até hoje. Vamos falar muito deles aqui ainda em futuros podcasts, né, da hotelaria do centro, que ainda tem o seu glamour e o seu espaço, diga-se de passagem. Semana passada mesmo, depois de estar lá com você, Carolina, eu estive com uma pessoa que eu nunca pensei que eu fosse conhecer pessoalmente, que é a senhora Ana Luciano, do Dairel, que é uma parte fundamental da história, né? Toda a família Luciano, né? Cabe aí um capítulo à parte na hotelaria de Belo Horizonte. E ela, então, me falando da construção do hotel, ficou fechado 10 anos, o pai... Enfim, aí uma série de detalhes até o hotel ser inaugurado já bem depois, em 82. Então, ela me contou essa história, pessoalmente pude ouvir, o que é, para mim, riquíssimo. Então, você testemunha, através das histórias do seu pai, da primeira mudança, ou seja, migrando a hotelaria de Belo Horizonte para Savassi, que hoje já está constituído, e o seu pai foi o mentor e autor dessa façanha, construindo e idealizando o Savassi Hotel, na Rua Sergipe, quase esquina com Cristóvão Colombo, ao lado da Praça da Liberdade, através do Savassi Hotel, em 1981, inicialmente com 24 apartamentos. Carolina, a história... Então, meu pai é engenheiro, construía prédios e sempre gostou de construir Lourdes e Savassi, exatamente pela questão da localização. Que ele falava que a construção ia ter o mesmo preço. A localização é que ia fazer a diferença. E percebeu que na Savassi não tinha hospedagem. Então, ele entendeu que seria interessante ele mesmo construir o prédio e fazer um primeiro hotel na Savassi, que foi o Savassi Hotel. Ele comprou o primeiro lote com prédio que são 24 apartamentos. Alguns anos depois, vagou um lote na rua de trás, que é em Confidentes, e um lote maior que deu a oportunidade dele construir mais 75 apartamentos. Nesse lote tinha uma casa ou era um lote vago? Era uma casa. Era uma casa. E tinha o Augustus, que já era um prédio dele, né, mas era no Lourdes, na Contorno. Ele transformou, então foi um prédio adaptado, que ele transformou salas em apartamentos. E depois o Savassi era a casa da minha avó. Na Cláudio Manuel. Na Cláudio Manuel. Em frente ao Pique Cidade. Exatamente. Então, meu pai é nascido e criado na Savassi. Conhecia tudo, sempre conheceu tudo dali. E vislumbrou a oportunidade da hotelaria ali. Hoje é o lugar que a gente mais vê hotéis em BH, é a Savassi. Ou seja, rompeu uma barreira, né? Carol, você nasceu, então, no período extremamente próspero da hotelaria de Belo Horizonte, da hotelaria especificamente da Savassi, onde tudo gerava em torno da Savassi. Eu cansei o Martin talvez tenha ouvido isso também, eu cansei de ouvir, muitas vezes, as minhas viagens, trabalhando, né, por outros equipamentos hoteleiros, e eu sempre ouvi isso, e sempre fui muito ferrenho na defesa da minha cidade. Sempre fui, não, sou. Então, a minha cidade pode ter mazelas, mas quem fala delas sou eu entre quatro paredes. Eu não admito ninguém ficar propagando ela. Filho, só quem pode falar é pai e mãe. As pessoas falavam muito mal do hipercentro de Belo Horizonte nos anos 90, final dos anos 90, meados dos anos 90, anos 2000, foi anos assim extremamente pesados, não é, para a hotelaria do hipercentro, porque o centro entrou num processo, como não só em Belo Horizonte, outras cidades, as grandes metrópoles, áreas centrais começaram a ficar, foram sendo gradativamente abandonadas, né? Os grandes escritórios de empresas foram migrando para outras regiões, em especial a Savassi. Os hotéis começaram também a ser construídos, as lojas, enfim, toda uma movimentação de negócios que foi empobrecendo o centro em todos os aspectos. Uhum. Então, e nós passamos por um período de muita violência no centro, muito descaso, isso foi sujeira, é um negócio absurdo. Não que tenha melhorado muito atualmente, mas era bem pior. Então, isso espantava os hóspedes. Então, eu cansei em São Paulo, Rio de Janeiro,
As pessoas, não, no centro eu não quero ficar, indiferente do hotel que eu estava ali representando. Não, o seu hotel é até muito bom, mas no centro eu não quero ficar, eu quero ir para Savassi. Cansei de ouvir isso, cansei de ouvir. E o que ocorreu ao longo dos anos? A Savassi começou a sofrer os mesmos problemas do hipercentro, porque ela cresceu a tal maneira que ela atraiu muito mais movimento, muito mais, é um ponto de passagem da cidade, então é um tráfego intenso, enfim, isso tudo chegou na Savassi. E, coincidentemente, com as diversas crises que o nosso país passa, que o nosso estado passa, que a nossa cidade passa, então a Savassi começou também a sofrer um esvaziamento, né? Um empobrecimento, lojas fechadas, empresas migrando para outras regiões, enfim, isso atingiu a hotelaria, não é? Da mesma maneira que lá atrás foi o hipercentro. Além disso, você falou há pouco da questão da modernização da hotelaria belo-horizontina, com os empreendimentos sendo administrados por redes nacionais ou internacionais, o que provocou também um choque de gestão. Quer dizer, então você está vivendo dois momentos. Você viveu dois momentos. Um momento extremamente próspero, não é? Onde o cliente batia na porta para entrar, e hoje, evidentemente, tem de competir de pé de igualdade com os outros e passando também pelas mesmas condições estruturais. Como lidar com isso e o quanto isso, de fato, impactou o negócio? A gente teve vários marcos, né? Assim, a saída a construção da cidade administrativa para a gente também foi um impacto muito grande, porque o Savassi está ali do lado da Praça da Liberdade, então a gente tinha um movimento muito grande das prefeituras. Continua tendo, mas assim, era muito maior. Depois veio a Copa do Mundo, né, a entrada das grandes redes, e mais recentemente veio a pandemia, que é um capítulo completamente à parte, né, que eu acho e espero que seja único nas nossas vidas. Mas assim, com isso tudo, eu entendi que dentro do hotel a gente não pode deixar a peteca cair. Sabe, assim, na hora que o negócio está girando mais, é a hora que você tem que investir mais, que você não pode deixar a coisa acabar, sabe, assim, você não pode deixar o quarto ficar velho, você não pode deixar a estrutura ir depreciando, porque hoje eu administro um prédio de mais de 40 anos, né, o Savassinho é mais novo, então ele é mais fácil em relação a essa questão da manutenção, mas eu acho que os desafios eles vão vir sempre, né, assim, a economia é cíclica, e isso atinge a hotelaria de forma brusca. A hotelaria, eu sempre acho que é a primeira a sofrer os danos e a última a recuperar. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura para lidar com isso. E a forma que eu achei hoje, né, assim, eu tenho certeza que isso vai mudar ao longo dos anos, mas hoje o que eu enxergo é não deixar o negócio acabar. Porque mesmo que mais para frente a gente tenha algum fator externo que atrapalhe o meu negócio, pelo menos a gestão interna, ela vai ser mais fácil de lidar. É muito mais difícil você pegar uma crise com um hotel ruim, né, assim, com o hotel caindo aos pedaços e precisando de mais manutenção, do que você pegar uma crise com um bom produto em mãos. Uma ótima questão. Sabe? Então, assim, eu acho que hoje, quando a gente está no ápice do sucesso, com o negócio girando muito bem, com a hotelaria muito boa, é a hora de reinvestir. É a hora de não deixar o seu produto acabar. É a hora de entrar e, sabe, assim, fazer o melhor possível dentro da sua categoria, né? Até comentei com o Martin que a gente começou algumas reformas e, assim, eu não quero mudar de categoria. Savassi Hotel é um hotel econômico, né? Assim, eu não quero sair dessa categoria, mas o que eu posso oferecer de melhor dentro do que eu estou propondo. Do hotel. Exato. Então, assim, a hora de fazer isso é o momento que você tem o dinheiro na conta. E você colocou muito bem. Você tem que atuar naquilo que você gerencia, né? No caso, você tem o seu produto porta para dentro que você pode aprimorar. A pandemia ensinou isso a todos, né? Quando você sai de um problema desse, você tem alguma coisa melhor na sua mão que você investiu ao longo do tempo, você sai na largada, na retomada, vamos chamar assim, muito mais preparada, tanto emocionalmente como estruturalmente, né? As coisas que não podemos gerenciar, que são as crises externas, os problemas, isso não deve ser, ao meu ver, onde nós dedicamos o
maior pensamento, maior trabalho. Até porque não podemos, né? Nós gastar não sabemos gastar energia com isso. Então, esse foco que você teve é muito bom. Hoje, nós temos a Praça da Liberdade, que é vizinha ao seu hotel, como um grande chamariz de cultura, né, turismo, de negócio, de lazer. Grande equipamento. Com o Centro Cultural Banco do Brasil, que é né, entre outros vários equipamentos que temos ali, que estão sendo muito bem trabalhados, ao meu ver, nessa retomada de Belo Horizonte em busca do seu espaço, principalmente na questão cultural, que é uma das vocações principais da cidade. Talvez, por conta disso, vocês tenham decidido pela reabertura do Savacinho, que é um hotel que foi inaugurado em 97, você tinha 7 anos de idade na época, era uma criança. Seu pai, como você falou, era a casa da sua avó e transformou num hotel de charme, um hotel, poderia chamar de boutique hoje, um hotel pequeno com 16 apartamentos. Estive lá também, né, com você. E aí vocês tiveram essa visão, né, você já tinha me dito, inclusive na pandemia, nós vamos reabrir o Savacinho. Você foi categórica na época comigo, você afirmou que ele seria reaberto, como de fato foi agora no mês de agosto. Eu queria, enquanto a gente fala, eu queria passar a apresentação do Hotel Savacinho, que ficou muito bacana. Um conceito juntando o clássico com pegada de modernidade. Então, uma mistura que eu achei que ficou muito boa. Né, Carolina? Você colocou o reconhecimento facial nos acessos. Como que foi você buscou essa tecnologia de quem? Aonde? Na verdade, o Savacinho ele se colocou como um desafio para a gente desde o início da pandemia, porque a primeira medida que a gente tomou na hora que estourou a pandemia foi fechar o Savacinho, porque a gente tinha 2 centros de custo muito altos e que eu podia absorver toda a demanda daquele momento ali no Savassi. Só que uma vez que o hotel está fechado, para você retomar, o desafio é muito maior. Né? Assim, a coisa vai depreciando com muito mais intensidade do que um hotel em funcionamento. Então, o nosso foco, todas as reuniões que a gente fazia de gerência e de consultoria vinham sobre como reabrir o Savacinho. Né? Então, foram 3 anos de discussão. E aí veio essa ideia, assim, a gente começou em conversas com amigas que viajam muito, né, entendendo assim, a forma como a hotelaria, a vinda do Airbnb também, que mexeu muito com a hotelaria, a forma, né, os serviços, a forma como a gente está trabalhando. A gente pensou como trazer um produto diferente, né, para um hotel que já tem uma clientela fixa que gosta, sem perder a essência do negócio, mas trazendo uma modernidade que pudesse ter até uma redução de custos para nós, né, que viabilizasse, falando agora para os gestores hoteleiros que vão me entender, como é que você viabiliza um negócio de 16 apartamentos, né? Então, assim, o custo é muito alto. Né? Obviamente, ter o Savassi Hotel como administração é super importante, mas como é que o Savacinho ia operar? Então, a gente buscou algumas referências. Em São Paulo tem uma cadeia que se chama House, que tinham pontuado para mim. Então, a Simone, que é minha gerente operacional, foi para lá, foi entender como é que o negócio funcionava, o que caberia para o Savacinho, o que funcionaria, né? Então, assim, a gente debruçou em cima desse projeto, fomos e voltamos, até que a gente definiu que a tecnologia ia ser nosso maior aliado na reabertura do Savacinho. Então, fizemos os investimentos, a gente investiu nessa questão de diminuir o pessoal e aumentar a tecnologia no hotel. De que forma? Colocando reconhecimento facial para a pessoa, para o hóspede entrar. Então, assim, ele faz a reserva, ele recebe no celular dele 24 horas antes do check-in. Ele recebe todas as informações sobre como vai funcionar a hospedagem, né, assim, na questão operacional. Como é que ele vai entrar no hotel? Então, ele faz um reconhecimento facial. Entrou no hotel, ele tem um totem que ele consegue enxergar a recepção do Savassi Hotel ao vivo. Então, ele tem um recepcionista 24 horas ali, que não está presente fisicamente, mas que pode atendê-lo a qualquer momento. Ele recebe a chave pelo celular, então ele coloca uma senha, ele entra no quarto. E lá eu tinha uma limitação de espaço. Os quartos não são grandes o suficiente para eu chamar de um apart-hotel. Eu não tenho cozinha, né? Eu não tenho uma antessala. Eu tenho, de fato, só um quarto de hotel. Então, a gente propôs colocar o básico lá dentro, né? Que era um micro-ondas, uma cafeteira.
Mas eu tinha um espaço muito bom que poderia ser compartilhado. Então, Exatamente. Virou um Isso anexo. foi muito bem feito. Virou um anexo ao quarto. A pessoa, né, hoje em dia você tem um home office também que vai jogar a nosso favor, né? Às vezes a pessoa vem para trabalhar, mas precisa de fazer uma reunião, ela tem um coworking, ela tem uma estação de trabalho ali que dá, né, assim, ela tem a visão da rua, então ela não fica presa dentro do quarto. E são 16 estações, uma para cada apartamento. Isso, exatamente. São 16 estações, então a pessoa consegue estar ali, ela consegue ver outras pessoas, que eu acho que isso é muito importante. A interação. Né? A interação. Tem a cozinha compartilhada, tem a lavanderia compartilhada. Então, assim, eu não tinha espaço físico dentro dos quartos para oferecer isso para o meu hóspede, mas eu tinha um espaço que podia ser compartilhado. E o mundo hoje é isso. Né? Assim, as pessoas querem compartilhar, querem dividir custos, elas querem estar próximas né? Assim, da tecnologia. Então, assim, quando eu sou questionada a respeito de qual público que a gente está vislumbrando, obviamente eu quero atingir todos os públicos, mas eu tenho ciência que esse modelo provavelmente vai ter mais sucesso com o público jovem. Talvez nem dizer público jovem seja muito limitador. Um público que tenha facilidade com a tecnologia, né? Que vai estar ali no celular. Que já tem a familiaridade Exatamente. do uso da tecnologia no dia a dia. Isso, só que já pensando também nos desafios que a gente teria, a gente tem uma equipe que está 24 horas à disposição. Eu queria colocar uma observação minha, que ali está muito bem combinado o tradicional, o clássico, você aproveitou muito bem os móveis que eram tradicionais, que estão lá, junto com a tecnologia, ou seja, o projeto arquitetônico de interiores foi muito feliz. Haja visto que você tem um hotel que seu pai fez todo em granito e mármore, então a depreciação, assim, eu imagino que ele manter ele fechado por esse período da pandemia e reabri-lo foi praticamente só fazer a limpeza geral. É um retrofit, né? Assim, retrofit. E trazer o que o quarto precisava. Então a gente, por exemplo, o micro-ondas eu não tinha, a cafeteira eu não tinha, o frigobar ele é muito menor. Televisão, né? Isso, televisão, a Smart TV, que hoje é o que as pessoas, né, assim, porque internet de altíssima, né, qualidade. Exatamente. Então o foco, assim, de fato, é num long stay, né? Então, inclusive a gente estimula isso, porque né, à medida que quanto mais diárias a pessoa reserva, maior o desconto dela. Então a gente ali também, quando eu falo em público jovem, eu penso muito também a PUC, Praça da Liberdade. Está ali ao nosso redor, né? Ao longo dos anos, eles foram pegando os prédios que estão ali, que estavam vazios, e eu tenho muita gente jovem ali perto. Você está a 350 metros do Hotel Savassi. Isso. Você, no Savassinho, não oferece o café da manhã. Então, a gente fez essa caminhada de um hotel para o outro, ela é plenamente factível de ser feita, né? Somos jovem, né? Sem problema algum. E, então, o seu hóspede do Savassinho, né? Que você acaba de abrir, dia 21 de agosto, a proposta é que ele, uma vez comprando a hospedagem com café, ele vá tomar o café da manhã no Hotel Savassi. Isso, o hóspede do Savassi é o hóspede do Savassi Hotel. Ele pode usar a minha estrutura completa no Savassi. Eu tenho estacionamento, eu tenho café da manhã, academia, piscina, que estão à inteira disposição de quem estiver no Savassi. Carol, como falamos há pouco, nos anos 90, meados dos anos 80, anos 90, a Savassi toma a sua referência na cidade de Belo Horizonte. Tanto é que todos os hotéis que lá, depois que seu pai construiu e inaugurou o Savassi, todos faziam questão, e fazem até hoje, de colocar o endereço e colocar em ênfase Savassi. Isso. Você traz a Savassi no DNA, você traz no nome, na nomenclatura, quer dizer, que é um grande peso. Savassinho é uma expressão para nós brasileiros, para nós mineiros, então, de carinho, de afeto, né? É o mais jovem, né? O caçula, aquele menor, enfim, trabalha com esse nosso lado lúdico, não é? Com as coisas que a gente tem afeto. Não é? Então, é um bom posicionamento os dois nomes. Uma coisa que falta em Belo Horizonte, que em outras capitais no mundo e no Brasil também, já algumas bem mais avançadas, são hotéis temáticos, ou temáticos em todo sentido, no seu posicionamento de público-alvo, na sua decoração, no seu serviço, explorando um determinado nicho de mercado, de oportunidades. Belo Horizonte ainda não oferece isso. Mas a região da Savassi, como dito, ela traz essa referência positiva da noite, da moda, etc. e tal. Inclusive, né, a rua que quase o Savassi faz esquina, que é a Alagoas, não é?
Alagoas mesmo, né? Alagoas que desce. Savassi. Não é? Ali, aqueles 2 quarteirões, né? Até chegar na Brasil, você obviamente sabe disso, ali nos anos 80, 90, era uma verdadeira passarela gastronômica, né? A vida de Belo Horizonte ali ficou muito intensa, com excelentes restaurantes, boates, enfim. Não é? Então, as pessoas queriam estar ali porque ali as coisas estavam acontecendo. Bom, isso é uma das características também da Savassi. Como potencializar isso? Já que você tem em mãos, não é, essa referência positiva de uma região de Belo Horizonte, na estratégia mercadológica de vocês têm trabalhado bem em cima desse posicionamento, dessa identidade? Com certeza. Eu acho que trazer, o que você falou, trazer a região da Savassi no DNA, né, do hotel é o mais importante. Assim, as pessoas, quando elas entram em contato com a gente, elas querem a localização, né? É uma pena que a gente tenha passado por um período de grande depreciação da região da Savassi, porque ali tem tem um potencial muito grande, é uma região muito gostosa. Quem mora ali quer ficar ali a vida inteira, quem vem a BH quer, né, e fica hospedado na Savassi, quer estar ali. E um outro ponto muito interessante que é ali na nossa região e que não foi citado é o Minas Tênis Clube. O Minas também ele movimenta muito a região, né? Então, assim, e às vezes a gente não fica sabendo, mas são muitos eventos, campeonatos. E, assim, né, como nasci na Savassi e tenho esse carinho que meu pai sempre teve, passou para mim, eu fico muito feliz quando eu vejo a região movimentada, né? Assim, então, eu acho que valorizar a região como um todo, e quando eu falo que o meu interesse é em ser hoteleiro, não ser dona de hotel, eu falo, inclusive, em valorizar a nossa cidade. A gente tem que entender que Belo Horizonte tem um potencial de lazer muito grande. E, assim, eu precisei de começar a receber os hóspedes, os próprios hóspedes foram me reportando isso, para eu abrir meus olhos e falar, realmente, BH é uma cidade ótima para vir visitar, né? Assim, a gente tem muitas opções. A gente tem Inhotim, a gente tem a Praça da Liberdade, a gente tem o Minas, a gente tem uma vida cultural boa, né? Assim, sem falar no carnaval, que Sim. As coisas giram muito, né? Assim, que é um carnaval que agora o Belo Horizontino está valorizando a própria cidade pelo carnaval, né? Mas eu acho que valorizar a região da Savassi traz um incremento muito grande para a hotelaria. E aí, Carolina, aproveitando essa pegada que você colocou, né, dos desafios da cidade, Belo Horizonte é uma cidade surpreendente, tem potenciais inexplorados, alguns em parte, e outros que precisam ser aprimorados. Por último, porém não menos importante, você é uma gestora, você é diretora da BIH, que é uma entidade clássica que defende os interesses associativos da hotelaria como um todo, não só Belo Horizonte, até Minas Gerais, que ela é estadual. Mas como que você vê hoje, quais são, ao seu ver, as principais formas que a cidade, falando de multidisciplinarmente, com todas as entidades, com o Convention Bureau, a Casa do Turismo, que estamos aí vendo nascer, a própria BIH, a Belotur, hoje nós temos um comitê, né, um comitê de turismo na cidade, que engloba outros braços, BH Trans, que até agora mudou de nome, parece. Então, assim, como que você vê hoje a atuação da coletividade, das pessoas do CDL, entre outras entidades, como é que você vê os caminhos, quais são os caminhos que nós devemos percorrer em busca de uma cidade mais atraente, mais segura, mais limpa? Você vê um momento agora de crescimento a partir dessa retomada da ocupação que nós estamos vendo acontecer em Belo Horizonte. Belo Horizonte está num momento extremamente interessante, do ponto de vista da taxa de ocupação hoteleira. Temos ainda que recuperar a nossa diária média, né? Como bem sempre fala o nosso caro Rodrigo Cansado, temos um caminho aí de passado a resgatar, mas a gente não pode querer tudo ao mesmo tempo, né? Por hora, nós estamos crescendo em ocupação. Como que você vê, você que atua dentro da BIH, essa importantíssima atuação em prol da cidade? Eu acho que, assim, a hotelaria de BH, ela precisa substancialmente de eventos, sabe? Assim, a gente precisa de movimentar nesse sentido, né? Obviamente tem que ser uma cidade preparada para receber isso. O retorno do Minas Centro foi super importante, ali inclusive para a região da Savassi, porque, né, assim, a gente voltou... Às vezes a gente acha que eventos pequenos não movimentam, mas movimentam sim.
né? Então, assim, trabalhar em cima disso, como você falou, o Rodrigo pontua muito a questão do crescimento da diária média. Sem crescimento de diária média, a gente nunca vai sair do lugar, né? Então, assim, a gente não adianta a gente entrar numa guerra tarifária que vai todo mundo morrer abraçado, né? Assim, a gente tem que dar as mãos e caminhar no mesmo sentido, que é no sentido de crescimento, de acreditar no potencial da cidade, de fazer um trabalho bem efetivo para trazer esses eventos que, de fato, assim, às vezes é um evento situado. Vou dar um exemplo assim, Manga Larga. Manga Larga é um evento excelente, no Expo Minas, não é tão próximo ao Savassi Hotel, mas reflete muito para mim. Porque você vai ocupando ali, né? Então você tem eventos no Mineirão também que são excelentes para a região da Pampulha, mas aí faltou hospedagem na Pampulha, a pessoa desloca para as outras regiões da cidade. O crescimento da ocupação é radial. Ele começa próximo onde acontece o evento e ele vai radialmente crescendo e atingindo... Isso é uma característica da hotelaria, isso ocorre no mundo inteiro. Nessa onda que o Martin fez essa abordagem, da importância do trabalho coletivo, eu quero aproveitar e te fazer um convite, e novamente chamar a atenção de todo o nosso público. Nos dias 14 e 15 de setembro agora, nós estaremos realizando o 2º seminário Sindicalismo e Associativismo Moderno. Ele será realizado, Carolina, e nosso público, no Clube do Condomínio Fazenda Solar, na cidade de Igarapé, que fica aqui na região metropolitana, a 37 quilômetros de Belo Horizonte. E a motivação desse evento, o foco dele, o objetivo dele, é exatamente valorizar o espírito associativista, valorizar todos aqueles que trabalham em prol de um projeto coletivo, não importa ele qual seja. No nosso caso, é o turismo, é a hotelaria, é a gastronomia mineira. Mas precisamos sempre ter no espírito, desenvolver o espírito associativista, coletivista, porque as soluções elas não passam apenas pelos interesses individuais, tem que passar pelos interesses da coletividade, da sociedade. Então, quero te convidar para você estar lá conosco. É uma pequena viagem, mas vai valer a pena, porque é uma pauta de palestras de altíssimo nível, sempre trazendo a experiência de gestão, de associações, de clubes, de sindicatos, de grupos, de movimentos. Então, é uma pauta muito interessante para valorizar. E complementando, nós já estamos chegando no término do nosso programa, mas eu não poderia deixar de fazer referência, até porque falamos o nome dele aqui várias vezes, o Rodrigo. O Rodrigo é o caso típico de um profissional que entrou na hotelaria familiar, galgou as promoções internas cabíveis no tempo e no espaço e na qualificação. Houve ali, como tem todos nós temos que ter vontade de mudar a nossa realidade, nós temos que ter força de vontade e interesse. Hoje nós comentamos muito nos programas anteriores, e é uma pauta hoje, o apagão de mão de obra. O apagão de mão de obra é uma realidade, mas é preciso não perder a fé que você tem de investir, qualificar, melhorar a qualidade técnica dos profissionais, em especial da hotelaria. Rodrigo, então, é uma prova disso. Hoje é um gestor de mão cheia e é um multiplicador, que é o melhor ainda. Então, eu te pergunto o seguinte, o Rodrigo foi uma exceção dentro da história do Savassi, ou você trouxe para dentro dela esse aspecto sistêmico de investir, qualificar, envolver os colaboradores na realidade setorial da hotelaria e do turismo de Belo Horizonte e de Minas Gerais? Realmente, a gente está vivendo um apagão de mão de obra, né? Mas eu acho que para quem tem interesse e tem vontade, as oportunidades estão aí. E meu maior interesse é que as pessoas consigam crescer comigo. Então, você me perguntou, eu vou te dar um exemplo super prático. A Simone, minha gerente operacional, ela começou há 19 anos no hotel como departamento pessoal.
né? Então, assim, começou com meu pai e ela foi buscando as próprias oportunidades. E hoje ela é meu braço direito, esquerdo, meu esqueleto. E ficou claro, quando eu tive lá, essa importância que ela tem no processo. Exatamente. Então, assim, para mim ela é um exemplo claro de que, assim, mãe de 3 filhos, né? Então, assim, além dos desafios dentro da hotelaria, ela tinha os desafios dentro de casa. Então, assim, para mim ela é um super exemplo disso. Assim, quando a pessoa quer, né? Ela busca, ela tem todas as oportunidades. Então, assim, o meu desejo é que a minha equipe esteja comigo por muitos e muitos anos. Porque a gente vai poder crescer juntos, a gente vai se conhecer, é o que o Martin falou, eles já sabem das minhas características de liderança, então a gente consegue caminhar muito bem juntos. Então, hoje eu vejo as minhas lideranças dentro do Savassi Hotel, sabe assim, as minhas cabeças lá dentro são o que me deixam em pé. Então, se eu não valorizá-las, eu não sou ninguém. Né? A gente percebe o hotel que as pessoas é pessoal. que trabalham com vocês são pessoas felizes, pessoas, né, que gostam do que fazem, isso é notório, né? A gente que bom, eu observa fico isso. feliz de ouvir isso, porque às vezes quando a gente está de dentro, a gente, né, assim, a gente tem uma perspectiva diferente, Todo mas quem está de dia, fora né? e traz esse feedback, assim, é porque o Savassi Hotel é minha casa, minha vida, né? Então quem está ali acaba sendo a extensão da minha família. Eu espero que para eles também a gente seja. Carolina, mãe de gêmeas, 2 meninas, hoje com 3 anos, não é isso? É muito bom ter estado com você aqui. Vamos deixar você fazer as despedidas, as considerações finais. Foi muito bom escutar a história contada pela herdeira do Toninho Lobo Maia, né? Tão orgulho, né, dos pais que ainda, inclusive, estão muito bem, né? Muito bem de saúde, graças a Deus, e que estão presenciando esse crescimento seu à frente dos negócios numa nova era. Carolina, as palavras suas, estamos nos despedindo. Muito obrigado a todos. Estaremos aqui semana que vem, na 11ª edição do nosso podcast, Grupo de Gestores de Hotelaria. Carolina. Eu queria agradecer a oportunidade, a conversa foi ótima. A oportunidade da gente, né, compartilhar, dividir as informações. Espero que tenha sido útil, né, a quem está nos assistindo. E assim, estou sempre à disposição, quero continuar aprendendo, quero continuar crescendo. Eu acho que é isso, a hotelaria caminhando junta, unida, a hotelaria de Belo Horizonte, a gente tem muito para crescer, muito a agregar uns aos outros e espero continuar crescendo e tendo a oportunidade de aprender com vocês. Muito obrigada. Um abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, Carolina. Obrigada.